todos. É com grande satisfação que a gente retorna aqui a essa casa espírita, uma casa que nos deu bastante prazer no primeiro dia que a gente veio, a gente sentiu uma vibração muito boa. Então é um grande prazer para a gente retornar aqui e falar um pouquinho sobre a nossa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Então, assistindo algumas palestras pela internet, eu assisti uma que eu achei muito interessante, onde o palestrante falava sobre a influência do bem. E então, sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. Então, a gente vai contar algumas histórias e depois, no final, a gente vai mostrar também que a ciência está comprovando que realmente fazer o bem faz bem, e principalmente para quem faz. Quem faz é o que será o maior beneficiado. Então, vamos iniciar falando algumas histórias, contando, né? Então, havia um senhor muito rico, porém, muito prepotente, muito orgulhoso e egoísta. Ele jamais se preocupava com o sofrimento das outras pessoas. Então, ele morava praticamente num castelo. E ele era conhecido em toda a região pelas suas riquezas, por um tesouro também que ele tinha, que guardava com muito esmero. Ele tinha até uma câmara secreta especial, onde ele guardava uma joia raríssima. Só que ele era uma pessoa extremamente rica, mas não fazia nada em benefício do próximo. Então, em alguns momentos especiais, em algumas datas festivas, ele fazia uma exposição para a comunidade daquela joia rara que ele tinha. Então as pessoas ficavam maravilhadas pela beleza daquela joia. Mas ele nunca pensou em usar os seus bens, a sua fortuna, para amparar, para ajudar, para proteger as pessoas que estavam ali à sua volta sofrendo. E aconteceu que um dia os povos bárbaros invadiram aquele reino, aquele local onde ele vivia. E ele tinha seus servidores que eram como os seus soldados e que estavam ali sempre protegendo o seu patrimônio. Então esses soldados, eles lutaram bravamente, mas eles perceberam que os bárbaros iam chegando, avançando próximos ao castelo. Então eles chegaram e disseram a ele que ele deveria fugir, pegar algumas coisas e fugir, porque senão ele seria, morto pelos bárbaros. Então eles disseram: a hora que o senhor puder, o senhor volta a reaver todos os seus bens. Então ele organizou todas as coisas e fugiu. E aquela joia também ele levou, escondeu no próprio corpo, E nessa fuga andou por vários dias, não encontrou um lugar para ele se abrigar, não encontrou ninguém que saciasse a sua fome. E chegou uma hora que ele caiu de tanta fraqueza. E quando ele caiu, até aquela joia machucou o seu corpo. E ele pegou aquela joia, olhou e disse assim: meu Deus, como eu gostaria de que essa joia fosse transformada num pedaço de pão. E caiu morto. Então, encerrou fechou seus olhos à vida física. E algum tempo depois ele despertou na vida espiritual. Tentava voltar para casa e não conseguia. Não via ninguém. E estava com fome, cansado, e não entendia o que estava acontecendo com ele. Tudo à sua volta era uma escuridão só. Então ele sentia-se perdido, estava desorientado. Então a gente viu que aquele homem rico, poderoso, chegou ao mundo espiritual como um mendigo, mendigando luz e porém não encontrado. E agora vamos ver a história de um outro homem. É a história do Barsabás. Talvez alguém já conheça essa história. Que também era um homem muito rico, muito poderoso, mas era um tirano. As pessoas à sua volta tinham horror a ele. Então ele governava também a sua região, o seu reino, com mãos de ferro. E a preocupação maior do Barsabás também era juntar dinheiro, tesouro, curtir a vida. E ele também nunca pensou em usar essa sua riqueza, esse seu dom, porque a riqueza é um talento que também Deus nos dá. Mas ele jamais pensou em usar esses talentos
para ajudar o próximo, vivia única e exclusivamente para atender aos seus desejos egoístas. Nunca fez o bem na terra, porque é da lei, da natureza, que as pessoas que têm mais condições, ou a pessoa mais forte ajuda o mais fraco, né? Aquele que tem um talento, procurar repartir aquele talento. Mas ele jamais fez isso. Então também chegou um dia que ele morreu, desencarnou. E também, da mesma forma, ficou vagando por um nevoeiro, ouvindo vozes acusadoras. Mas um dia ele resolveu orar, resolveu fazer uma oração do fundo do coração, né, pedindo a Deus que olhasse por ele, né? E daí de repente ele vê uma luzinha assim iluminando o seu caminho. Ele olhou assim e viu como se milhões de estrelas, como se olhasse no firmamento, e aquelas estrelas brilhando em direção, né, no infinito. E então, sem perceber, quando ele viu, ele chegou num local que era chamado de a Casa das Preces de Louvor, né, nas zonas inferiores do firmamento. Então, quando ele viu que ele chegou nesse local, que ele já estaria conversando com alguém, ele chorou assim, impulsivamente. E ali estava um ministro que já pronto para recebê-lo. Então esse ministro ouviu, né, ouviu o Barsabás, e daí disse para ele assim: Barsabás, você está vendo cada fragmento luminoso no firmamento? Ele disse: cada estrelinha, cada ponto de luz que você está vendo é uma oração de gratidão. Que alguém ajudou alguém, e essa luz, essa estrelinha brilhante era então a oração de alguém em benefício de alguém. Daí quando ele viu aquilo, ele disse: meu Deus, ai de mim, nunca fiz nada de bom para ninguém. Aí o instrutor, o ministro, disse para ele assim: é verdade, você, os sinais que eu vejo diante de você é sinal de muito pranto, muitas pessoas doentes, muitas viúvas, muitos velhinhos, muitos órfãos indefesos, que você simplesmente despojou ele das suas terras, das suas casas, naqueles seus dias de invigilância, de crueldade. Então, todas essas pessoas poderiam ter um crédito, né, dar um crédito para você, mas no entanto é muita raiva, muito ódio dessas pessoas pelo mal que você fez a elas. Mas ele disse: está vendo lá uma estrela? Tinha uma estrelinha que não brilhava tanto, mas estava lá. Você está vendo? Aí ele disse: sim. Daí ele disse: há 32 anos atrás, você deu um pão, uma fatia de pão a uma criança, e ela agradeceu ao Senhor da vida. E essa fatia de pão, essa oração de gratidão daquele menino, daquela criança, estava ali, e que iluminou o caminho para ele chegar até aquele local onde ele chegou, que era a Casa do Louvor, né? Então ele chorou de alegria, e daí lembrou: aquele dia que eu dei um pão para o Jonaquim, o enjeitado, que era um menininho pobre que tinha, então que ele deu aquele pedaço de pão. Então o ministro disse para ele assim: segue a claridade desse pão, acompanhe esse pão que você deu por amor um dia a alguém, e você vai ter o lenitivo para as suas trevas, você vai sair desse sofrimento. Então ele foi acompanhando aquela luzinha e chegou. Na realidade ele imaginava que chegaria nas alturas, mas não, ele chegou na terra e chegou numa carpintaria onde já estava um homem de praticamente 40 anos de idade, ali lidando na carpintaria. E era já o Jonaquim, um homem feito, né? Então ele chegou e abraçou esse senhor de 40 anos, né, o Jonaquim, e, né, um abraço de gratidão de ter libertado ele daquele sofrimento, daquela dor. E a providência divina então se encarregou de mais tarde ele reencarnar como filho do Jonaquim, aquele que o salvou, que ele tirou a fome, né? A providência divina se encarregou
de fazê-lo reencarnar como filho, né? Então, através de um pedaço de pão, ele conquistou o direito de renascer na terra e ressarcir os antigos débitos que ele teve. Então, a gente viu nessas duas histórias, os dois homens viveram de forma egoístas, mas existia uma diferença entre os dois. Um pedaço de pão, que um jamais deu a alguém, e o outro, um pedaço de pão que mudou a sua trajetória, mudou a sua vida. Então, com essas duas narrativas, nós queremos falar sobre a influência do bem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não para pensar a grandiosidade, a influência, os benefícios que a gente recebe quando a gente pratica o bem. Então, os benfeitores espirituais, através, seja das mensagens dos livros, seja dos trabalhos mediúnicos, eles estão sempre conclamando a gente na prática do bem. Falando da importância da solidariedade, da caridade, do amor ao próximo. Tanto que Allan Kardec já falava, fora da caridade não há salvação. Né? Por isso que também São Francisco de Assis dizia, Senhor, é dando que se recebe. Então, quanto mais nós ajudarmos, mais nós vamos receber. Porque a matemática divina é diferente da matemática do mundo, da matemática material. Aqui na nossa matemática do mundo, se eu tenho 3 coisas, eu dou 2, eu perco essas 2 e fico com uma. É assim a nossa matemática da Terra. Já na matemática divina, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Né? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. E Joana de Ângeles também nos diz que quando nós ajudamos os outros, primeiramente nós é que seremos beneficiados. Então o bem faz mais bem, primeiramente, a quem pratica o bem. Tanto que Emmanuel, através do Chico, também disse que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. Então, se nós quisermos nos aproximar de Deus, vamos olhar com mais carinho para o nosso próximo. Olhar e fazer o bem ao nosso próximo. Então, a ponte que nos liga a Deus é o próximo. Então, quanto mais eu me afasto do próximo, quanto mais eu me afasto das pessoas, mais eu me afasto do Criador. Então, por isso que o bem é tão importante nas nossas vidas. Por isso os Espíritos aconselham a gente ser útil na comunidade na qual nós estamos vivendo, da importância de um trabalho voluntário para a coletividade, uma visita a um doente, uma palavra de consolo. Quantos e quantos momentos a gente, às vezes no trabalho da gente, às vezes na rua, encontra alguém que está passando por uma dificuldade e precisa ser ouvido. Então, ser essa pessoa que ouve aquela pessoa que está em dificuldade. Então, nós temos inúmeras oportunidades de sermos úteis às pessoas. Mostra ali na página 5, que no Evangelho fala da caridade moral e a caridade material. Então, a caridade, vamos falar na caridade moral. Porque a caridade material é muito fácil, dar um pão a quem está necessitado, uma roupa, né, matar a fome. Mas a caridade moral é a mais difícil que tem, porque é se doar. Né? Então a gente tem alguns exemplos da caridade moral. Pode ser verbal, através de palavras de consolo, procurando dar esclarecimento edificante, fazendo uma prece à pessoa que tem necessidade, que está passando por dificuldades, né? Ouvir as outras pessoas, porque a gente percebe hoje que as pessoas têm muita dificuldade de ouvir as outras pessoas. Todo mundo quer falar e ninguém para. A maioria das pessoas não para ouvir as outras pessoas. Cada um quer falar a sua verdade. A caridade mental, né? Ondas mentais sobre a forma de perdão, prece de amor, emitida tanto a encarnados como a desencarnados. Então, a gente na nossa casa, no nosso momento de oração, procurar ficar emitindo pensamentos positivos, pensamentos de luz, de equilíbrio, de bondade para as pessoas. Podem ser encarnadas ou desencarnadas. A gente sabe, olha, tem alguém que perdeu um ente querido, às vezes uma criança, ninguém quer perder um ente querido, então às vezes está passando por dificuldade. Então, fazer
uma oração pedindo força, consolando essa pessoa, né? Então é muito importante a caridade gestual através de um abraço, um aperto de mão, um sorriso. O sorriso é a linguagem universal, né? Então é uma forma da gente praticar a caridade moral. Outra parte. Ouvir quando a pessoa quer desabafar. A caridade passiva, então silêncio diante de uma ofensa, difícil de fazer, né? Quando as pessoas nos ofendem, a gente já quer responder, né? Então é uma caridade a gente ouvir, né? E não a gente procurar perdoar. A caridade mediúnica, as casas espíritas têm um trabalho mediúnico, então ouvir aqueles espíritos que vêm muitas vezes sofrendo, passando por dificuldades, dando aquela palavra de consolo também a esses espíritos. Então sempre há oportunidades da gente ajudar, exercer a caridade para com o próximo, né? Procurando se doar, né? Dando atenção, vibrando positivamente, oferecendo um bom livro, porque a gente sabe de muitas pessoas que mudaram a vida através da leitura de um bom livro. Então quem de nós não tem um bom livro que pode ajudar a eliminar aquele sofrimento de uma pessoa? Então são momentos assim que a gente pode com certeza ajudar. Então mostrando sobre a força do bem ainda, nós vamos mostrar aqui, pode passar lá no outro já, no slide, pode fechar esse. Então nós vamos mostrar o que as pesquisas têm comprovado, né? Que ajudar o próximo, além de proporcionar benefícios para a alma, reduz o estresse, combate a insônia, a depressão, entre outros males. A ciência está comprovando. Então nós vamos ver 2 cientistas médicos brasileiros, 2 neurologistas, fizeram um trabalho nos Estados Unidos. Hoje eles residem aqui já no Brasil. Então o Dr. Ricardo de Oliveira e o Dr. Jorge Moll. Eles realizaram um experimento bastante interessante para tentar ver o que acontece no cérebro quando a pessoa se dispõe a ajudar o próximo. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram 19 estudantes universitários como voluntários e submeteram esses estudantes a exames de ressonância magnética funcional enquanto eles davam uma tarefa determinada a eles. Então, nós vamos ver qual é a tarefa. Então, eles deram $128 para cada um, que vale quase mais de R$300, né? Para cada um, e disseram que essa quantia eles poderiam doar a uma entidade indicada pelo Fundo das Nações Unidas, ou eles poderiam ficar com elas. Então eles iam passar, né, nos slides, um telão, durante 7 segundos eles iam mostrando o nome das entidades. Então cada um desses 19 pesquisados, eles poderiam ou dar $5 para uma entidade que eles quisessem, ou poderiam ficar com esse dinheiro para eles. Então daí eles foram observando, eles foram dando todo esse comando e foram vendo o que aconteceu. Pode passar. Então os resultados mostraram uma intensa ativação do sistema de recompensa do cérebro quando o voluntário dizia que ia ficar com dinheiro. Então eles chegaram à conclusão que ter dinheiro gera prazer. Muito fácil descobrir, né, que a pessoa quando tem dinheiro, ela sente alegria, sente prazer. Então isso não é nem novidade a essa descoberta. Mas um dado inesperado surgiu quando eles observaram os exames daqueles que resolveram doar o dinheiro para as instituições. Então, além daquele sistema de recompensa, uma outra área do cérebro também foi ativada, que é uma área aqui da frente do córtex pré-frontal, na qual se situam os sentimentos de empatia. O que é sentimento de empatia? É aquela capacidade que a pessoa tem de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do próximo, né? Então, e que entra em ação quando nós nos ligamos então afetivamente com alguém ou a gente quer praticar a caridade. Então, o ato de doar gerou prazer, e esse prazer veio acompanhado de um sentimento de solidariedade para com aquelas pessoas que foram atendidas. Então, 2 regiões do cérebro foram atingidas quando a pessoa se dispôs a ajudar o próximo. Então, o que esse resultado permitiu aos pesquisadores?
Concluíram então que fazer o bem traz sensações prazerosas àquele que o faz. Sensação acrescida de um sentimento positivo, que é a empatia, né, com o beneficiário. Então há uma recompensa ao praticar o bem. Então o que eles observaram? O corpo oferece, através dos mecanismos internos automáticos, um prêmio àquele que o praticou. Ganha quem recebe e ganha quem pratica o bem. Então eles citam, pode-se enquadrar essa reação do corpo como um processo homeostático. Assim, para a gente falar de uma forma bem prática, o que é esse processo homeostático? Por exemplo, quando a gente está passando por uma dificuldade, de repente tem um problema, surge um momento, num determinado momento, um problema sério e a gente sem pensar resolve. Sim, automaticamente a gente conseguiu resolver aquele problema. É exatamente esse processo que acontece. Então é esse equilíbrio, essa força que a gente tem interior e que nos dá essa capacidade de resolver assim instantaneamente os problemas da nossa vida. Na realidade é isso que acontece. Pode passar mais um pouquinho? Então essa palavra homeostático vem da homeostase, que na biologia significa equilíbrio de qualquer ser vivo. Então todo ser vivo, esse equilíbrio que todos nós temos na nossa vida, para poder sobreviver, é através desse processo da homeostase. E depois teve um cientista, um brasileiro também, que ele escreveu um livro, A Saúde da Alma e do Corpo, Antônio Bicuri Casagrande. E ele começou a analisar esse processo. Achei muito interessante o que ele descobriu e que vem de encontro com o que a gente estuda na doutrina espírita. E olha o que ele descobriu. Quando a pessoa está estressada, então há uma quebra desse processo homeostático no nosso organismo. E isso faz com que a gente entre em desequilíbrio e altera toda a química do nosso organismo. E alterando toda a química do nosso organismo, a gente vai ficar em desequilíbrio. Pode ser emocional, físico e até espiritual. Então, o estresse, a depressão, essas doenças são geradas justamente por esse desequilíbrio homeostático. E ainda continuando, olha o que ele diz. O equilíbrio homeostático da personalidade significa a harmonização, então, dos fatores espiritual, físico e emocional. Então, a pessoa que está equilibrada, tanto espiritualmente falando, fisicamente, né, o corpo, a pessoa que está emocionalmente, os sentimentos equilibrados, é uma pessoa feliz. Então, quando a gente está em desequilíbrio em qualquer um desses setores, a gente não vai conseguir ser feliz. Porque a felicidade, a gente aprende que a felicidade não são os outros que vão nos dar. A felicidade é interna, é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, se eu estou em desequilíbrio espiritual, físico, emocional, eu não vou conseguir ser feliz. Então, esse cientista brasileiro descobriu. Continuando. Então, além disso, olha o que ele falou, que dos 3 fatores, do espiritual, do físico e do religioso, o mais importante é o espiritual religioso. Bonito isso, né, gente? Então, a importância da relação do homem com Deus, né, que a pessoa que está muito ligada a Deus é uma pessoa mais equilibrada, mais sensata, uma pessoa que tem mais facilidade de resolver os seus problemas. É uma pessoa que vai ser aquela pessoa que vai ser sempre, que vai dar força às outras pessoas, aquela pessoa que as pessoas podem confiar. Então, olha a importância dos 3 fatores, o espiritual, religioso, é o mais importante, porque todos nós nascemos para ser felizes, para amar tudo que Deus nos criou, tudo que Deus criou. Mas o que atrapalha esse nosso equilíbrio, essa nossa felicidade? O orgulho, como nós vimos nas histórias, o egoísmo, a soberba, a cobiça, a luxúria, a inveja. Esses são os grandes vilões da nossa felicidade. Não é tão fácil viver bem, ser feliz, mas a gente se deixa envolver. Continuando. Então, diz ele ainda, o coração, quando não é convertido para Deus, ele se ilude com uma fantasia, entre aspas, criada sobretudo pela mídia. O que ele quer dizer? A gente vê pela televisão, pela mídia,
Eles vendem que ter um carro do último tipo, ter o celular do último tipo, ter a televisão maior, ter, que isso é que nos vai fazer feliz. E na realidade não é. O que vai nos fazer feliz é o ser, é procurar viver de forma equilibrada, ter Deus no coração. É isso que vai nos trazer a felicidade. Pode passar. E Emmanuel tem uma mensagem que... Deixa eu ver. Pode fechar aqui. Emmanuel tem uma mensagem onde ele fala de remuneração espiritual. Então ele diz que quando a gente trabalha com amor, então além da remuneração terrena, além do salário que a gente recebe, a gente vai receber uma remuneração espiritual, que são créditos que vão advogar em nosso favor, que vão trazer luz para a nossa alma. Então, quando a gente pratica um ato de caridade, um ato de amor, essa pessoa que vai ser beneficiada, o sentimento de carinho, de gratidão dessa pessoa, vai advogar em nosso favor. Então, diz ainda Emmanuel que o poder do bem, olha que interessante que ele diz, que o poder do bem é tão grande que se a justiça divina nos alcançar na encarnação presente, a fim de ressarcirmos os nossos débitos do passado e nos encontrar servindo por amor no campo do bem, pede a misericórdia divina a suspensão por tempo indeterminado dos nossos débitos. O que ele quis dizer com isso? Então, se em determinada época da nossa existência a gente tivesse que passar por algum problema muito sério, mas quando chegou aquele momento, a espiritualidade percebe que a gente está lá firme, trabalhando no bem, a gente não vai precisar passar por aquele sofrimento. Como aquela história lá do homem que era para perder um braço e perdeu a ponta de um dedinho, né? Então, a misericórdia divina suspende os nossos débitos se eles pegarem a gente trabalhando no bem. Então, é uma realidade, né? E Chico Xavier nos disse um dia também que para nós evoluirmos, nós precisamos perder muita água. E há duas maneiras da gente perder essa água. A escolha é nossa. Ou através do suor, no trabalho no bem, ou pelas lágrimas, através do sofrimento. Então vamos aprender com ele, utilizar suando no bem, né? E tem uma outra historinha que o Humberto de Campos também nos fala, e que nos fala, demonstra o valor do bem. É a história de um rapaz que ele ia buscar lenha na floresta, e naquela comunidade tinha um ser, um ancião, um velhinho, e que ele tinha o dom de profetizar. Então, quando esse rapaz falou que ele ia na floresta, esse ancião disse para ele assim que sentia que um perigo iminente estava rondando os passos daquele jovem. E se eu fosse você, não iria, disse o velho. Aí, ele conhecia toda a fama do profeta, mas ele disse, não, mas eu só vou ali apanhar umas lenhas e eu já volto. E o ancião voltou a insistir. E ele disse, não, mas o que mal vai me acontecer? Eu só vou ali e já volto. E descumpriu a orientação do ancião e foi. E foi em direção à floresta. E quando ele chegou lá, quando ele estava no caminho, ele encontrou um mendigo, uma pessoa idosa, pedindo socorro e dizendo que estava com muita fome. E ele tinha levado só uma garrafinha com água e um pedacinho de pão. Aí ele pegou aquele pão e quebrou a metade e deu para aquele mendigo e continuou, foi lá, pegou a lenha, fez os feixes lá, juntou, amarrou todos os gravetos, botou nas costas e voltou. E voltou cantando, feliz da vida. E daí várias pessoas que estavam próximas daquele ancião, que viram ele profetizar, dizendo do perigo iminente para o rapaz, observaram e correram falar com o ancião, disse assim, escuta, o rapaz voltou e nada aconteceu a ele. E daí até o velhinho ficou com cara, mas como nada aconteceu? Foi lá conversar com ele. E daí perguntou para ele assim, nada lhe aconteceu durante o percurso? Ele disse, não, nada. Nenhum animal, nada te avançou? Não, nada disso aconteceu. Daí ele disse, não, apenas
encontrei um mendigo pedindo um pedaço de pão, eu dei a metade do meu pão. Aí o velhinho disse assim, deixa eu ver o feixe, as lenhas que você trouxe. Pegou o primeiro feixe, abriu, não viu nada, jogou no lado. Pegou o segundo, quando ele pegou o segundo, ele viu uma cobra, uma serpente venenosíssima, quebrada junto ali. Aí ele viu o que realmente estava acontecendo, então ele estava certo. Tinha um perigo iminente, né? E quando ele alimentou aquele mendigo, quebrou o pão, a misericórdia divina, a justiça divina ajuou, se deixou influenciar por esse pedaço de pão. E essa lição nos mostra então uma reflexão sobre a nossa vida, para que a gente perceba então que realmente a justiça divina age quando nós praticamos o bem. Então o bem, primeiramente, auxilia aquele que praticou. E nós que abraçamos a doutrina espírita, temos o nosso lema, fora da caridade não há salvação. Então, sem a caridade nós não vamos alcançar o reino dos céus. Então, é essa ponte que nos liga a Deus, o bem que nós fizermos ao nosso semelhante. Então, todas as vezes que a gente pensa tem consciência de que precisa fazer algo em benefício do semelhante, do próximo, a gente estará se ligando a Deus. Então, por isso, Kardec foi muito feliz quando ele disse, fora da caridade não há salvação. Ele não disse fora do espiritismo não há salvação, ele disse fora da caridade. Então, para que a gente entenda que a religião não é um fim, é um meio que nos conduz ao fim. E qual é o fim? O fim é o amor. É isso que nós devemos buscar através da religião, nos tornarmos melhores para servir ao amor. Então, através dele é que nós vamos auxiliar o nosso semelhante e vamos nos aproximar de Deus. Então, é a lei do bem que envolve todas as coisas. Então, nessas histórias a gente viu que o personagem principal foi o pão. Ele fez a diferença. Ele modificou todos os acontecimentos. E nós vemos nas passagens de Jesus quanto ele também utilizou o pão para falar com os seus povos na última ceia, né? Quando ele estava com os seus discípulos, que ele parte o pão e distribui a eles e diz, comei, esse é o meu corpo. Quando ele disse, esse é o meu corpo, ele estava se referindo ao corpo como a sua mensagem, que é a mensagem de amor, né? Então, que era isso que as pessoas precisavam, se alimentar desse amor. Então, ele disse, ide e pregai, levai esse amor à multidão. Então, nesse momento, e teve mais outro momento que também Jesus utilizou o pão no fenômeno da multiplicação dos pães, né? Ele multiplicou os pães e atendeu toda a multidão, né? Então, a gente percebe também que o tempo passou e as necessidades das pessoas continuam as mesmas. A humanidade tem fome de pão, tem fome de luz, tem fome de amor, tem fome de abraço, tem fome de carinho. Então as pessoas estão sempre mendigando um pouco do nosso tempo, precisam da nossa palavra de conforto, de carinho. Nós podemos fazer o papel dos discípulos de Jesus, os discípulos da atualidade. Mesmo que seja uma migalha, todos nós podemos oferecer, fazendo a nossa parte. Então, aonde nós estivermos, a gente tem a oportunidade de servir ao próximo, de fazer as pessoas mais felizes, de auxiliar. Então, que nós possamos, então, com essa mensagem do Evangelho, mantê-la sempre viva no nosso coração e praticando com o nosso semelhante. Que nós possamos levar sempre a boa semente no coração daqueles que têm fome de amor. E que essa semente seja em forma da necessidade daquele momento. Seja um pão, seja uma palavra de esperança, um gesto de carinho, um bom livro. Pode ser uma migalha, mas que seja doada com amor. Porque o amor é que faz a diferença, o desprendimento. Como nós dissemos, o bem que nós fizermos aos outros vai ser o nosso advogado de defesa no momento em que nós necessitarmos. Então Jesus espera que nós doemos o que pudermos, seja uma migalha e seja o que for. Precisamos fazer o que podemos fazer. Nós não vamos transformar o mundo, mas Ele espera que a gente possa florescer aonde a gente estiver.
aonde a gente está, a gente tem a oportunidade de ser útil, de servir. Então, que a paz de Jesus permaneça no coração de cada um de nós. Obrigada.